Bom, graças a Deus não houve a saída de ninguém. Bem, boa tarde, estamos iniciando mais uma atividade, mais uma oficina, né? Feita com muito prazer, muita satisfação para o público, para nós professores da Rede Municipal de Augusto Correia. Nesse momento da jornada virtual de Augusto Correia, eu vou apresentar a professora, né, Eneida Sarmento, que é professora da Rede Municipal e Estadual, uma professora igual a gente. Ela é formada em Pedagogia e também pós-graduada em Educação Especial, em Alfabetização e Letramento. E a professora Eneida trabalha nas escolas Clóvis Begô, Ananindeua e Tiradentes, na SEDUC. E a professora Eneida, ela se aperfeiçoou nesse período da quarentena em fazer Google Forms, fazer dos Google Forms um material bem interessante. Então, uma boa oficina para todos nós, né? Anotem, se vocês não estiverem aí com dificuldade de internet, anotem as dicas da professora, que é muito válida, e seja bem-vinda, professora Eneida, em nome de todos nós que estamos nessa formação, a gente te saúda. Obrigada, professora Socorro, também pelo convite, né? Boa tarde a todos, aos professores que aqui estão. Como a professora mencionou, eu também sou da rede pública, trabalho em Ananindeua e Belém, em duas realidades totalmente diferentes. E durante esse tempo de pandemia, eu estou aproveitando o máximo para fazer vários cursos, né, para aperfeiçoar a minha prática pedagógica. Fiz o curso de ferramentas digitais, onde eu pude conhecer várias outras ferramentas para que eu pudesse também trabalhar com os meus alunos, né? E o Google Forms é, assim, onde eu encontrei como é que eu posso dizer? Foi aonde as famílias, houve uma maior aceitação pelas famílias, pelo fato de que eles trazem alguns benefícios, como, por exemplo, o aluno não precisa imprimir o documento, porque as atividades ele pode responder ali de forma online. Ele é bem didático, ele é bem simples também de fazer, do próprio aluno entender as atividades que estão ali. Então, a princípio, aqueles que ainda não conhecem a ferramenta podem sentir um pouco de dificuldade para elaborar as atividades, mas depois que você pegar essa prática, você vai ver que é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar um pouco da minha experiência em relação a utilizar essa ferramenta, mas no decorrer da oficina, tá? Para a gente não estender muito. Então, eu vou começar, vou apresentar aqui a minha tela. Caso vocês não estejam me escutando ou visualizando, é só sinalizar. Vocês estão vendo essa página aqui da Google? Sim, professora Eneida. Tá tudo ok, né? Então, eu vou iniciar, gente. Para você acessar o Google Formulário, você tem que acessar a página da Google, vir aqui nesses 8 pontinhos. Quando você encontrar esses 8 pontinhos aqui, você vai procurar pelo Drive. É aqui nessa pasta do Drive que vai ficar armazenado todas as atividades que vocês fizerem,
tá? Sendo que o Forms, ele serve para várias coisas, tanto para fazer atividades, como para fazer uma pesquisa, enfim. Depois que vocês abrirem o Drive, vocês vão ver essa cruzinha aqui de mais, onde está escrita a palavra novo. Vocês vão acessar. E ele está aqui embaixo, ó, formulário Google. Vocês também vão ver, em alguns ele aparece como Google Forms, que é em inglês, tá? Mas em outros, ele vai aparecer como formulários do Google. Vocês vão abrir aqui a setinha e vão colocar o formulário em branco. Esse daqui, ele já é o nosso formulário, onde nós vamos começar a criar as nossas atividades. Nesse primeiro painel aqui, onde está escrito formulário sem título, é onde vai o meu, é como se fosse o meu caderno, tá, gente? Isso aqui é onde vai o título da minha aula. Eu posso colocar aqui o nome da escola, posso colocar o assunto, né? Assunto, seres vivos. Então, isso aqui é opcional, tá? Eu, normalmente, como eu trabalho em 2 escolas diferentes, sempre nessa parte título do formulário, eu procuro colocar o nome das colocar o nome das escolas justamente para diferenciar. Aqui na descrição de formulário, eu sempre coloco o meu nome. E a turma na qual eu trabalho. Mas, como eu falei, isso aqui é opcional. Assim como eu poderia colocar aqui o assunto da minha atividade, ou o conteúdo. Então, isso aqui, ele fica, opcional para vocês. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão vir aqui nessa parte de ferramentas, que é a parte de configurações. E vocês vão configurar de acordo com a realidade de vocês. Por exemplo, aqui no geral, você pode coletar o endereço de e-mails dos seus alunos. Então, se você já trabalha, né, se você é professor do ensino, principalmente do ensino fundamental 2, onde aquele aluno ele já tem um e-mail, ele já tem mais autonomia, então você pode fazer a coleta de endereço de e-mail, e quando você for enviar as atividades, você pode enviar para o e-mail do aluno. No meu caso, que já é o Fundamental 1, onde eu trabalho com crianças de 6, 7 anos de idade, eu dependo da família. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu mando o link das atividades para que essa família, ela faça as atividades junto com os alunos a partir do meu comando. Então, nessa primeira parte aqui que está no geral, eu deixo tudo desmarcado, mas isso daí fica a critério de cada professor. Aí vem a parte da apresentação. Na parte da apresentação, eu desmarco esse mostrar link para enviar para outra pessoa, tá? E deixo só marcado mostrar a barra de progresso. Por que eu deixo marcado esse primeiro link? Que quando esse aluno ele termina de enviar a atividade, ele tem a possibilidade de verificar o que foi que ele fez. E aqui é uma mensagem de confirmação. Aqui eu sempre coloco alguma mensagem motivacional. Então, gente, tudo que aparecer aqui em configurações, ele é opcional para vocês, tá? Por exemplo, aqui eu coloco alguma mensagem tipo, você concluiu as atividades com sucesso, ou parabéns, enfim. E vem testes. Aqui em teste, você só vai habilitar esse ícone. Porque esse teste aqui é o que vai te permitir você criar as suas atividades. E você salva.
Pronto, depois que você fez isso aqui na parte de configurações, tá? Lembrando que vocês, tipo, quem for utilizar o Google Forms, né, para fazer as suas atividades, então, como eu mencionei, aqui em configurações, novamente, vocês vão ler tópico por tópico, e isso aqui é opcional para vocês, de acordo com a realidade e a turma que vocês trabalham. Essa caixinha que está aqui embaixo é onde eu já vou começar a fazer as minhas atividades. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou sendo, se eu tiver muito rápido, vocês podem, né, se não der tempo de anotar, vai ficar gravada, né, professora, a aula? Professora? Sim, vai ficar gravada, sim. Tá. Então, se vocês perceberem, aqui na minha lateral esquerda, ela está marcado de azul, um azul bem clarinho. Por que está aqui em azul? Porque eu estou trabalhando com essa tela aqui, com esse espaço. Se eu for trabalhar nesse outro espaço, eu vou clicar. Olha, vocês viram que essa barrinha azul, ela já saiu daqui, desse primeiro painelzinho aqui. Ela veio aqui para baixo. Por quê? Porque ele está sinalizando que agora eu vou trabalhar nesse espaço. Então, aqui eu já começo a criar as minhas atividades. Onde está escrito pergunta sem título, esse espaço é o que vai, onde você vai colocar a pergunta da sua atividade. Uma sugestão que eu dou para vocês, tá, gente? Tudo que eu vou mencionar aqui são sugestões. Se você não fizer a coleta de e-mail, o ideal é que você coloque no seu formulário, ou no início, ou no final, enfim, sempre perguntando o nome da pessoa, porque se não tiver esse campo, se você criou a sua atividade, você mandou o link e não tiver solicitando que a pessoa escreva o nome, você não vai ter como saber quem foi que enviou. Então, normalmente, eu peço, né, que, no caso, o meu aluno, ele escreva o nome dele. Então, aqui é o espaço onde você tem a opção de fazer as suas perguntas para criar a sua atividade. Nesse outro ícone, são as opções que você vai escolher para fazer essa atividade. No meu caso, como eu estou pedindo para ele escrever o nome dele completo, então ou eu posso utilizar isso como uma resposta curta, ou como um parágrafo, tá? A diferença de resposta curta para o parágrafo, ele só está na quantidade de linhas. Então, isso daqui, ele é opcional também. Posso deixar isso como uma resposta curta, porque já que eu vou querer só o nome do aluno, mas se eu colocar também como parágrafo, não tem problema nenhum, vai só aumentar o número de linhas. O que eu quero explicar para vocês aqui, eu tenho que tornar isso como obrigatório, porque quando esse aluno ele enviar a atividade, se ele esquecer, de repente, de fazer alguma questão, e tiver marcado obrigatório, ele não vai conseguir enviar, tá? Então, eu sugiro que vocês sempre marquem essa opção de obrigatório. Eu já fiz aqui a minha primeira pergunta da minha atividade, que é para que esse aluno ele escreva o nome dele completo. Então, eu não vou colocar pontos, tá? Porque é só para ele escrever o nome dele. Então, essa caixinha aqui, ela já está pronta. Professora, como é que eu faço para abrir a próxima caixa? Aqui tem a barra de ferramentas, onde nesse mais é o que permite você criar outras caixas para você poder fazer as suas atividades. Você tem como importar perguntas, de repente, se você já tiver um material pronto, você tem como fazer essa importação. Aqui você pode adicionar um texto. Aqui você pode adicionar uma imagem, adicionar vídeo, ou adicionar uma sessão. A quebra de sessão significa, eu vou mostrar para vocês algumas atividades prontas e vou mostrar como é que chega essa quebra de sessão, tá? Mas nesse momento eu vou adicionar uma pergunta. Então eu venho aqui nesse mais, ó, e adiciono a pergunta. Vocês perceberam que ele já abriu uma outra caixa
E o que está sinalizado agora de azul é essa caixa que eu vou trabalhar. Essas duas, ele já entende que isso aqui já está pronto. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma imagem. Eu tenho a opção de vir por aqui, por essa barra de ferramentas, ou por essa outra barra de ferramentas aqui, que também eu tenho a opção de colocar a imagem. Se eu tiver já as imagens no meu arquivo, eu posso só fazer o upload. Se eu quiser, de repente, bater uma foto minha, eu posso vir aqui na câmera, colocar uma imagem sendo a minha foto. Posso vir em câmera, né? Posso pegar um link também, e pela URL. Posso pesquisar diretamente isso pela internet, pesquisas de imagem do Google. Se eu quiser colocar aqui um GIF, espera lá. Se eu quiser adicionar essa imagem, sendo que vocês viram que essa imagem ela chegou grande, né? Como é que eu faço para diminuir? Basta eu clicar, ele vai aparecer essa caixinha, e aqui eu tenho a opção de diminuir a foto. Posso aumentar essa foto, enfim. Aqui ao lado, vai aparecer 3 pontinhos. Esses 3 pontos, eu posso continuar com a foto à esquerda, posso colocar ela ao centro, posso colocar ela à direita. Então, isso aqui é estética, tá? Posso alterar a foto, de repente eu não gostei dessa imagem, eu posso alterar e buscar uma outra imagem. E se eu também não gostei, eu posso remover isso daqui. Aqui pode ser a minha pergunta, tá, gente? Eu vou escolher aqui algumas imagens aleatórias, só para demonstrar para vocês algumas opções de atividades que a gente pode fazer. Posso colocar aqui como é o nome desse animal. Aí venho na barra, nesse ícone. Eu quero que ele escreva, eu posso fazer uma atividade de múltipla escolha. Posso dizer que isso é um gato, um cachorro, um coelho. Então, aqui são as minhas opções, tá? Por quê? Aqui eu escolhi como múltipla escolha. Posso colocar aqui também ao lado letra A, letra B. É como se você estivesse fazendo a atividade diretamente no Word, tá? Ou no seu caderno, escrevendo. Vou colocar até aqui a letra D. Aí o que eu quero que vocês prestem atenção é nessa chave de resposta. Aqui em chave de resposta, eu posso atribuir pontos para essa questão. Eu posso atribuir pontos. Por exemplo, posso colocar que essa questão vale 2 pontos, vale 1 ponto. Aqui vocês têm que se atentar. Vocês que são professores do ensino fundamental maior, do Fundamental 2 ou do Fundamental 1, onde a série ela retém, vocês têm que ter cuidado também com essa pontuação, né? Porque, de repente, você coloca os pontos aqui, o aluno tira 10 e depois ele pode cobrar isso. No meu caso, como eu trabalho com alunos do Fundamental 1, que é o primeiro ano, então eu coloco essa pontuação aqui só a nível motivacional, até porque a minha série ela não retém esse aluno, tá? Mas isso é tudo explicado também para os pais em relação a essa nota.
A nota, no caso, a pontuação que vai aparecer, porque depois que você faz a atividade, se você atribui pontos, no final ela aparece, né? O aluno tirou 10, no caso. Então, depois aqui de pontos, que eu também posso deixar isso aqui sem ponto nenhum, eu vou marcar qual é a resposta correta disso aqui. Isso é um gato. Então, vocês viram que já sinalizou aqui de verde, tá? E vou concluir. Depois que eu concluo, eu tenho que tornar essa questão obrigatória. Vou fazer a minha segunda questão. Aí venho de novo aqui no mais. Só que agora eu quero adicionar... Deixa eu ver aqui. O alfabeto. Deixa eu ver se ele abre para mim. Então, se você fizer pesquisa pela internet, você pode escolher o modelo que você achar melhor de acordo com a faixa etária da sua turma. Para diminuir novamente, clica na caixa. Se quiser centralizar os 3 pontinhos, posso deixar isso aqui no meio, tá? Aqui posso fazer a minha pergunta novamente em relação ao alfabeto. Se eu quiser colocar imagens para ser como resposta, eu posso vir diretamente aqui na opção. Quando você clica aqui, que você pode escrever, como eu fiz na questão anterior, eu posso também colocar uma imagem aqui. Depois, quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Se colocar aqui letra A, letra B, procurar uma outra imagem. Tá? Só para mostrar para vocês que também na minha própria pergunta eu consigo inserir imagens para fazer a pergunta. Posso colocar aqui como pergunta, qual das alternativas abaixo, né, se parece com a imagem acima? Venho aqui na minha chave de resposta. E sinalizo a resposta correta. E coloco como concluído. Torno isso aqui como obrigatório. Tá? Deixa eu só escrever aqui, ó, qual das imagens abaixo enfim, tá aqui é opcional só para mostrar para vocês, tá, gente? Agora eu vou querer colocar um vídeo na minha atividade. Então, aqui eu venho adicionar vídeo. Você vai escolher o vídeo que você... a atividade que você estiver trabalhando, tá? Deixa eu ver aqui um curto para não demorar muito.
O meu vídeo ele já foi anexado aqui na minha atividade. Posso colocar aqui, assista ao vídeo. Assista ao vídeo sobre os pontos turísticos. Assista ao vídeo sobre os pontos turísticos de Belém, tá? Então, esse aqui é o comando. Então, meu vídeo já está aqui e eu vou fazer algumas atividades em relação a esse vídeo. Venho novamente em mais. Adicionar imagem. Se eu já tiver, como eu falei, se eu já tiver imagens no meu computador, então eu posso fazer o upload. Eu vou fazer um aqui procurando do meu computador. Ó, esse aqui já está aqui para mim. Posso colocar aqui nas opções, tá, gente? Eu não quero essa imagem aonde eu inseri, então eu vou excluir. Aí eu tenho a opção de remover essa imagem daqui. Eu quero essa imagem como alternativa para minha pergunta. Vou colocar só duas aqui, só como exemplo, né? E posso perguntar, sendo que aqui eu já não vou usar a múltipla escolha para a pergunta que eu vou fazer. Eu vou usar caixa de seleção. Qual é a diferença da múltipla escolha? Porque o aluno ele só tem a opção de uma alternativa. E já na caixa de seleção, ele tem a opção de marcar mais de uma alternativa, tá? Então, no caso, para a pergunta que eu vou fazer aqui, tipo, quais os pontos turísticos de Belém que você conhece, né? De acordo Então, nesse meu caso, eu só estou colocando aqui 2 exemplos, mas eu poderia colocar mais imagens de pontos turísticos aqui para ele marcar a opção. Não vou dar como chave de resposta, porque isso daqui, como eu coloquei uma caixa de seleção, isso aqui é opcional para o aluno, quando ele for responder, mas eu vou tornar isso aqui como obrigatório, tá, gente? Então, essas opções aqui, vocês vão escolher de acordo com as atividades, reforçando. Resposta curta ou um parágrafo. Se de repente eu colocar aqui um texto, essa própria imagem que eu coloquei aqui, eu posso pedir para que esse meu aluno ele escreva, no caso, uma redação, ou ele descreva a imagem que ele está vendo. Então, você tem essa opção. Eu posso colocar aqui uma imagem qualquer, que é aleatória, no caso, e pedir para que esse aluno ele faça uma redação, ou para que esse aluno ele escreva uma frase. Depende muito da proposta e da sequência didática que vocês vão ministrar, né, dentro do conteúdo. Você pode colocar a imagem aqui e pedir para ele escrever. Vou colocar aqui como um parágrafo, tá?
que é justamente eu quero treinar essa escrita desse aluno. Ou eu quero que ele olhe a imagem e escreva uma frase, ou ele observe a imagem e ele escreva uma redação sobre o que ele está vendo, uma dissertação, enfim. A escala linear é se eu fosse fazer alguma pergunta para esse aluno de 0 a 10. Eu tenho a grade de múltipla escolha também, onde ele tem a opção de escolher, a grade de caixa de seleção. Então, isso aqui, essas outras opções, se aquele que for utilizar o Google Forms, vocês vão escolher a melhor que se encaixa para dentro das perguntas que vocês fizerem. Se eu quiser, de repente, perguntar a data de hoje ou a data de aniversário desse aluno, eu tenho como clicar aqui em data e abrir uma questão sobre isso, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: como é que eu faço para colocar, por exemplo, eu quero que eu quero colocar uma outra questão entre essa, onde eu coloquei o alfabeto, e essa que eu coloquei o vídeo. Como é que eu faço? Eu tenho que marcar a caixa de seleção. Quando eu marco a caixa, ela vai sinalizar que é a partir dessa que eu vou querer encaixar minha próxima pergunta. Ó. Desculpa. Então, vocês viram que ela ficou aqui ao meio. Não, não é aqui que eu quero, eu venho e excluo. Eu quero fazer uma pergunta que ela fique nesse espaço. Como é que eu faço? Eu vou lá, marco a inicial, aqui está aonde eu vou querer. Vou lá e marco. Como ela fica no meio. Tá? De repente, não é aqui que eu quero. Eu também tenho a opção de arrastar. Ele vai aparecer essas essas setinhas, e você tem a opção de subir com essa caixa, a opção de descer. Tá? Isso tudo a gente tem condições de fazer. Vou fazer aqui uma questão de matemática, no caso. Aqui eu posso escolher a escala linear. Sendo que a escala linear, ela vai de 0 a 10. Caso essa minha perguntinha, essa minha soma, ela fosse maior do que 10, eu já não ia conseguir utilizar a escala linear. Ó, é assim que aparece a escala linear. Ele fica de uma escala de 0 a 10. Mas eu também tenho a opção de fazer isso como múltipla escolha. Tem chave de resposta, para dar a resposta correta, concluo e torno isso como obrigatório. Aí vou mostrar para vocês qual é a diferença. Aqui, essa minha conta, eu coloquei ela em múltipla escolha. Ela já aparece dentro desse outro formato. E essa minha outra continha, eu já coloquei ela dentro de uma escala linear. Então, isso aqui é também opcional. Você vai escolher a melhor forma que você vai fazer isso, né? Como eu falei, dentro dessa caixinha aqui, você vai escolher aquela que é melhor se adequar para a sua atividade. Assim como eu poderia colocar como uma resposta curta, né? Para ele simplesmente responder, quando eu mandar, quando ele fosse resolver a atividade, ele poderia responder aqui que é 4, tá? Enfim. Então, vou mostrar para você. Terminou isso aqui, o que é que nós vamos fazer? A gente vem aqui nessa paletinha, que parece uma paletinha de cores, que é personalizar tema. Você vem escolher tema, escolher imagem. E aqui ele te traz várias imagens que você pode colocar na sua atividade. Se você já tiver uma imagem já sua, de repente, da escola, alguma coisa assim, você pode fazer o upload também, tá? Eu vou escolher aqui um.
Então, isso aqui é mais estética. Vocês viram que ele já deu um outro formato para a minha atividade. É assim, dessa forma que vai chegar para os alunos. Se eu não gostei dessa cor aqui, eu tenho a opção de mudar. Posso colocar com verde, um azul, depende, tá? Então, isso aqui é opcional, é estética mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que vai chegar isso aqui para esse meu aluno. Antes de você mandar o link, você vai visualizar, porque de repente você escreveu alguma palavra errada, alguma coisa parecida, ou quer mudar alguma questão, então você tem essa opção, porque esse documento, ele é salvo automaticamente. De repente deu um bug aqui no computador, parou tudo, travou e desligou. Não tem problema nenhum, porque ele é salvo lá naquela pasta de drive que eu mostrei para vocês. Então, é dessa forma que vai chegar para o aluno, tá? Aqui ele vai ter que escrever o nome dele completo. Como é o nome desse animal? Aí ele vai responder, vamos fazer que ele respondeu que é cachorro. 2 mais 2, ele vai responder. Então, aqui é as questões que você colocou, né? Você pode colocar a primeira questão, segunda, terceira. Aqui é o vídeo. Ele vai assistir o vídeo que vocês colocaram. Então, ele tem a opção de assistir ao vídeo, se você colocar, né? Você já pode inserir isso na própria atividade. Aqui foi a redação que você pediu para ele fazer, então ele vai escrever, você pode trabalhar uma frase, então ele vai escrever a redação dele, enfim, o que você solicitou. E aqui é a opção de envio, tá, gente? Se caso o aluno não tivesse respondido uma dessas questões, ele não ia conseguir enviar. Mas foi respondido todas, ele vai enviar. Aí ele vai, aqui a mensagem motivacional que vai aparecer para ele, que ele concluiu as atividades com sucesso, e ele vai ver a pontuação. No meu caso, eu não atribuí pontos, mas é aqui nesse espaço que ele vai ver a pontuação dele. Se de repente eu tivesse colocado lá 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Então, se ele acertasse tudo, ele ia tirar 10, tá? Então, é nesse espaço, e ele vai ver o que foi que ele acertou e o que ele errou. Olha, a primeira questão ele errou, porque ele marcou que isso aqui é um cachorro, mas a resposta correta é que isso aqui é um gato. Então, isso que é bom nesse formulário, porque ele já traz a resposta para o aluno. Ele não precisa fazer a atividade, mandar para você, você ter que corrigir, depois mandar para ele. Não, essa que é a praticidade do Google Forms, porque aqui o aluno, ele já vê o que foi que ele errou, o que foi que ele acertou. Olha, essa aqui ele acertou, né? Vai aparecer em verde. Aqui é a redação dele, no caso do que ele fez. Então, é dessa forma que vai aparecer para o aluno, tá, gente? Nesse documento aqui, você vê como ele está direto, ó, porque eu não dei quebra de seção. Eu vou sair. E aqui, automaticamente, esse espaço aqui que vocês criaram, e ele é de vocês. Então, aqui em resposta, você já vê automaticamente que teve um aluno que mandou. Qual foi esse aluno? Olha, a aluna Eneida Sarmento, ela já respondeu a atividade. Então, isso que é bom, porque você já tem como ver aquele aluno que mandou não atividade, aquele aluno que fez. E aqui, em resumo, ele traz o gráfico
né? Ele traz em gráfico os acertos e os erros dos alunos. Por exemplo, como só teve, eu vou mostrar depois para vocês ali, onde tem mais alunos, mas aqui, ó, no caso, se fosse 2, 3 alunos, ele já traz em gráfico, quem acertou e o que errou. Ele também traz isso de forma individual, onde aqui, se tivesse mais alunos mandando, é por ordem de envio. Você tem a possibilidade de ver isso individual, tá? Vou mostrar para vocês um pronto, que é mais fácil de visualizar. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver um que já esteja carregado. Aqui, esse, ó. Aqui em resposta. Aqui aparece, no caso eu sempre faço o teste, né? Aqui aparece o nome das crianças que já fizeram essa atividade, tá? Eu tenho 20, só 16 fizeram essa questão aqui, essa atividade. Então, eu tenho como saber quem fez, quem não fez, e qual foi o motivo dos que não fizeram. A primeira questão que eu coloquei, todos acertaram. Vamos ver se nessa tem algum erro. Enfim, se tivesse alguém que tivesse errado, eu teria como fazer a análise do gráfico. Vamos fazer de conta que nessa primeira questão aqui, se tivesse alguém que tivesse errado dos 16, ele ia mostrar. Então, eu tinha como replanejar isso novamente. Aqui, da forma individual, como eu falei, a primeira pessoa que fez... Fui eu, né? Porque eu que fiz o teste. Que antes de eu enviar para o aluno, eu faço o teste para ver se está tudo direitinho, se não tem nenhum erro. Vamos ver aqui. O Everton foi a segunda criança que enviou essa atividade, então eu tenho também como ver isso aqui, ó, de forma individual, o que foi que ele acertou, o que foi que ele errou, tá? Essa parte aqui de resposta, ela fica tudo para uma análise. Eu quero fazer a minha frequência daqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui nesse ícone verde, que é o ícone de planilha, e vou abrir. Tenho como saber a data, porque essa atividade, as atividades que eu passo, eu sempre dou um prazo para eles fazerem, porque eu não passo só uma, eu já passo 3 ou 4 atividades, dou o comando, então eles têm um prazo para eles fazerem isso, por isso que vocês vão ver aqui datas diferentes, né? Eu tenho como fazer análise por hora, por exemplo, o aluno aqui, ele foi fazer essa atividade 21h41, então aqui ele mostra o horário que foi mandada essa atividade. Da mesma forma aqui, essa que eu acabei de criar para vocês verem. Ó, ele traz que a Eneida Sarmento, que é aluna, ela fez hoje essa atividade 15h46, tá? Que foi a hora que eu enviei essa atividade lá pro documento. Então vocês dá para vocês perceberem que daqui mesmo eu posso fazer essa frequência. Qual é o aluno que está faltando? E depois eu verificar isso, tá? Então, ele te dá essa possibilidade, esse formulário. Deixa eu só... Olha, essa aqui foi uma atividade que eu criei para eles, ela é de matemática, onde aqui eles vão contar a quantidade de elementos, eu coloquei aqui de forma linear. Aqui eu já coloquei uma continha de matemática. Essa aqui, o que vocês estão vendo aqui, é tudo imagem, tá, gente? Que vocês têm como pegar isso da internet ou pegar de alguma atividade pronta.
Eles vão fazer aqui a continha e me dar o resultado. Aqui eu já trabalhei a ordem, né? A quantidade de crianças que aparecem, quem é o primeiro, quem é o último da fila. Bom, aquele espaço que eu mostrei para vocês, onde tem a opção 1, porque você pode colocar letra A, letra B, mas eu deixo como opção mesmo. Opção 1, né, que foi isso aqui que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar lá. Ó, essas imagens que eu coloquei aqui, onde eu coloquei letra A e letra B, é isso aqui, tá? É dessa forma que aparece. Aqui eu já coloquei uma imagem para trabalhar dentro e fora, né? Localização espacial. Também localização espacial. Aqui já trabalhei a sequência das formas geométricas, onde ele vai marcar a sequência correta. Aqui também uma outra opção de atividade, onde eles vão sinalizar quais são os números que estão faltando. Aqui eu já coloquei uma música, né, que é aquela música dos 5 patinhos, também que é para trabalhar os números. Aqui é mais uma interpretação de texto, né, eles vão cantar, vão prestar atenção na letra da música e depois eles vão responder. Quantos patinhos foram passear? Então, foram essas perguntas que eu fiz. Tá? Então, essa daqui é isso aqui vocês veem que está direto, né? Porque eu não dei nenhuma quebra de sessão aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver uma aqui que eu dei quebra. Essa aqui já foi uma de português. Eu já coloquei o alfabeto para que ele... Para auxiliar ele, né, na escrita do nome. Coloquei aqui como uma resposta curta para ele escrever o nomezinho. Aqui já fiz uma outra atividade que já foi de múltipla escolha, onde ele vai escolher onde está faltando, né? Quais são as letrinhas do alfabeto que está faltando. Aqui já coloquei as vogais, que é para trabalhar justamente esse som, onde está nas figuras, né? O som inicial, final e medial, com as vogais. Ó, vocês veem que existe... Eneida, Oi. o professor às vezes quer te fazer uma pergunta, tá? Pode fazer, pode fazer. Boa tarde, professora, tudo bem? A senhora está me ouvindo? Boa tarde, estou. Querida, são duas perguntas, tem a ver um pouco com o que a senhora passou lá no início. A primeira pergunta é a seguinte: quando eu estou inserindo, por exemplo, um texto na hora de formular a minha questão, aí eu tenho aquelas alternadas. Vem um pedaço do texto, aí uma imagem. Eu quero botar mais um pedaço de texto e depois outra imagem. Eu quero ficar intercalando texto e imagem, texto e imagem. E eu vim tentar fazer isso, que eu estou acompanhando o que a senhora está fazendo, aí eu estou tentando fazer aqui. E aí eu vi que eu não consegui entender aonde é que eu posso fazer ficar intercalando. Essa é a primeira pergunta. Tá, rapidinho. Tu queres colocar um texto? Aí depois do texto, antes das alternativas, é mais ou menos assim, eu quero colocar 2 textos. Entre os 2 textos, eu quero colocar uma figura. Como é que eu faço para intercalar isso? Eu acho que eu já entendi o que tu perguntou. Depois eu vou demonstrar e você vê se é isso, tá? Aí qual é a outra pergunta? A outra pergunta é assim: na hora que eu mando o formulário, né, o meu aluno recebe o formulário. Por exemplo, eu quero que mandar para ele, por exemplo, 15 questões do Enem, fazer tipo um simuladinho para ele. Tem como eu impor a esse aluno um tempo para ele resolver, para ele não passar tipo 3 horas para fazer 15 questões? Eu posso estabelecer esse tempo? Não, o tempo em hora não. Você pode fazer isso em dias. Por exemplo, se você fizer esse simulado e quer que ele responda hoje, então você tem a opção de bloquear para ele não fazer amanhã.
Entendi. Tipo, você mandou a atividade hoje do simulado e já deu o comando que eles têm que fazer essa atividade hoje. Eles têm agora de 16 horas até o final do dia para resolver esse simulado, tá? Porque amanhã já vai estar bloqueado. Isso tem. Mas agora, por hora, não. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu vou voltar lá para mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém não tiver... Depois, eu não estou conseguindo, por exemplo, pesquisar uma imagem e jogar lá para o meu formulário, tá? E depois, se você puder repetir de novo, que eu vou pesquisar e vou jogar para lá. Tá, eu vou voltar lá. Obrigado de novo, tá? Ok. Deixa eu abrir aqui embaixo. A primeira pergunta que foi feita, você quer colocar o texto, né? Isso. Você tem a opção de vir aqui onde está adicionar. Deixa eu só sair aqui. Aqui, ó. Adicionar texto. Você tem a opção de adicionar o texto aqui. Certo. Eu coloquei o texto aí. Ou você pode, se o texto estiver direto numa imagem, você pode vir direto aqui na imagem. Vou colocar uma imagem, tá, para responder da outra professora, que é como se fosse o meu texto. Vamos fazer que eu já tenho esse texto pronto aqui. Deixa eu colocar aqui um... Aqui meu texto. Tá? E quando eu abro diretamente esse adicionar imagem e coloco um texto aqui direto, uma foto, alguma coisa parecida, você dá para perceber que eu não tenho a opção de escolhas para abrir qualquer atividade. Ele é um texto normal que vai me dar suporte. Entendeu? Agora, se eu quiser abrir a atividade aqui embaixo, eu vou ter que vir mais. Eu teria o meu texto. Professora, e posso abrir aqui a pergunta. Seria isso? Não, essa imagem que você colocou aí, né? Agora, como é que eu coloco um texto embaixo dessa imagem, antes de vir para as alternativas? Tá, você vai aqui nesses 3 pontos, você tem como colocar uma descrição. Seria isso aqui? Ó, vou mostrar aqui um que eu coloquei a imagem. Nesse caso, coloquei a imagem, tem a opção da pergunta, e tenho como abrir um campo de descrição aqui, onde eu também posso, e tenho como, nesse mesmo quadrado, como os alunos responderem isso, ou em parágrafo, ou em múltipla escolha. É isso que você... Beleza, professora, perfeito, era isso mesmo. Valeu. É isso, né? Tá. Outra coisa que eu quero também para mostrar para vocês, o que ele me perguntou, ele encontra aqui nesses 3 pontinhos, tá? Que é a parte de descrição, e ele abre um outro ícone aqui, uma outra linha, para escrever. Aqui em chave de resposta, eu tenho como adicionar também um feedback da resposta para esse aluno. Posso trazer isso como link, ou posso abrir um vídeo aqui para reforçar a atividade que eu estou fazendo. Ou posso dar um feedback aqui para esse aluno, né? Se de repente, se ele acertou ou se ele errou. Então, eu tenho essa opção de escrita, tá, gente? Professora, em relação à imagem, você abre a caixa, você vem aqui no ícone de imagem,
Se você tiver as imagens já salvas no seu computador, você vai fazer um upload. Se não, você vem em pesquisa de imagem do Google. Mas isso aqui você tem que estar com internet. Tá, vamos pesquisar. Você Com o meu notebook. Tá, você já chegou aqui nessa pesquisa de imagem do Google? Eu já estou aqui no gato. Vamos procurar o gato novamente, tá? Tá. Aí você vai aqui em pesquisa de imagens, onde tem essa lupa, e você vai colocar lá gato. Sim, já cheguei lá no gato. Ah, então agora sinaliza aqui. Mas você já está com a imagem? Já estou com a imagem, já. Tá. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques e ela vai abrir. Sim. Abriu? Abriu. Tá, já foi para lá. Então é isso. Meu documento, né? Tá. Já tá. foi. Aí, isso. Aí, se você quiser, você pode diminuir se chegou grande. Sim. Tá ok, professora? Ok, estou fazendo aqui. Tá. Então, gente, vou mostrar para vocês a quebra de sessão, né? Por exemplo, nessa atividade aqui, que eu fiz com eles, eu já coloquei uma imagem, no caso, essa imagem, ela é montada, eu coloquei ela no Word, né? E retirei aqui um pedaço dela, que é justamente para os alunos identificarem as sílabas, tanto inicial, medial, final, que se encaixa na imagem. Né? Dessa imagem para a próxima, eu dei uma quebra de sessão. O que é essa quebra de sessão, professora? Significa o seguinte: que é dessa forma que vai chegar para esse meu aluno, ó, ele vai chegar quebrado para ele. Aqui ele vai colocar o nome dele e vai chegar como próxima. Vocês lembram que quando eu fiz esse outro formulário aqui com vocês, ele estava direto? Ó, ele está direto, né? Ele está direto porque eu não dei nenhuma quebra de sessão nele. Mas esse outro aqui, cadê? Ele vai aparecer como próxima, porque eu dei uma quebra de sessão. Então, isso também, gente, é opcional estético. Para cada alternativa, para cada questão, eu dei uma quebra de sessão. Olha como ele aparece mais curtinho. Tá? Como é que eu faço isso, professora? Por exemplo, vou fazer aqui em cima. Do nome para minha primeira questão, eu vou querer dar uma quebra de sessão. Então, eu sinalizo a caixinha e venho aqui nesse igual, que está escrito adicionar sessão, e já dei a quebra, como ele aparece aqui, sessão 2. Aqui, você pode escrever alguma coisa, né? Continue fazendo as atividades, ou vamos somar, se de repente, se for um outro conteúdo diferente do de cima. Se não quiser colocar nada, pode colocar só um asterístico, alguma coisa assim, um número. Então, isso aqui é opcional para vocês, tá? Ó, vocês viram que já daqui do meu nome para a minha primeira pergunta, eu já dei essa quebra. Como é que vai aparecer? Sempre venham visualizar, tá, gente? Ó, vocês viram como agora está diferente? Ele não está direto esse daqui. Eu venho próxima. Se eu desse uma outra quebra de sessão aqui, ele vinha próxima de novo para essa, tá? Mas como eu só dei quebra de sessão lá em cima, aqui ele aparece direto. Ok? Então, essa aqui... Tá, essa aqui foi que eu... Então, aqui, olha, por exemplo, eu já coloquei o alfabeto, né, das famílias silábicas, já coloquei aqui outra atividade também com imagens de múltipla escolha, para trabalhar isso com eles.
Aqui sempre eu coloco um texto, aqui eu já fiz de certo ou errado. Sempre, às vezes, eu coloco umas frasezinhas para eles verem quantas vogais tem, mas assim, para estar para dentro da minha realidade, né? No caso, para faixa etária, para turma, o conteúdo. O último conteúdo que eu estou trabalhando com ele, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu só ir fechando, que eu abri muita... Tá aparecendo para vocês, né, gente, que eu estou mostrando aqui? Sim, professora. Ah, tá, porque eu voltei aqui. Olha, esse aqui já foi... Eu sempre coloco um suporte de alfabeto, né, para eles escreverem o nome. Aqui eu já coloquei para eles completarem. Já com imagens também, foi da mesma forma que eu ensinei para vocês, lá onde se insere essas imagens. Então, fica uma atividade, assim, bem visual, quando a gente trabalha com imagens. Ó. Aqui já coloquei uma imagem de algumas palavras e sinalizei com figuras, para eles marcarem, né, qual é a palavra que identifica aqui as imagens que eu coloquei. Aqui eu já coloquei um trava-língua para eles responderem. Então, gente, tem várias opções. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que a gente vai fazer esse envio dessa atividade, tá? Então, depois da atividade pronta, já está pronta a minha atividade aqui. Essa daqui já foi uma outra atividade já de ciências que eu fiz com eles, que era justamente sobre reciclagem, sobre o meio ambiente, né, onde eles tinham que observar a imagem e marcar certo ou errado. Como é que eu fiz para enviar essa atividade aqui para os meus alunos? Eu venho aqui em enviar. Se eu tivesse colhido o e-mail deles, eu ia enviar isso para os e-mails, mas não é o meu caso. Eu venho aqui nesse segundo ícone, que é o de link, e venho URL curto. Esse link aqui é o que eu copio diretamente para o meu grupo de WhatsApp. Eu pego, copio isso aqui e dou o comando para eles, tá? Que eles vão clicar, sendo que, gente, isso é tudo explicado para os alunos. Quando a gente começa a trabalhar com forms, a gente tem que explicar direitinho, que eles têm que clicar nesse link, que vai abrir a atividade, que eles têm que ler as atividades para responder, que ele não precisa imprimir esse documento, que isso que é o bom dessa ferramenta, que não precisa de impressão, que depois que ele resolver todas as atividades com calma, ele vai fazer o envio, e esse envio ele já chega automaticamente para o professor. Entende? Então, essa que é a facilidade de trabalhar com forms. Então, é esse link aqui que eu envio para o meu aluno. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu já enviei o link para os alunos. De repente, eu vi que eu escrevi alguma palavra errada, ou eu quero acrescentar mais alguma questão que eu esqueci, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso normal, tá? E não precisa enviar outro link para os alunos, porque isso é automático. Então, se eu quiser, de repente, colocar uma outra questão aqui, eu posso fazer. Que quando esse meu aluno, ele clicar nesse link, isso já vai aparecer atualizado para ele. Tá, gente? Eu não preciso, de repente, eu esqueci de colocar uma questão aqui e vou mandar outro link. Não, é aquele link que já enviou e eu posso fazer as devidas modificações. Por exemplo, eu trabalho em 2 escolas, né? Por exemplo, vocês que trabalham em 2 escolas diferentes, 2, 3 escolas, ou tem várias turmas. Esse aqui é o que eu já trabalhei com eles de educação financeira. Também já fiz, eu passei um vídeo, né? Esse vídeo aqui não está aqui porque eu mandei fora. Ó, aqui eu já estou trabalhando a parte do dinheiro, coloquei aqui para eles somarem.
Para eles começarem a fazer o reconhecimento, né, daqui da soma do dinheiro. Então, isso aqui foi uma outra atividade que eu mandei para eles ainda estão fazendo, nem todos ainda fizeram, que ainda tem prazo. O que eu quero dizer para vocês, eu trabalho em 2 escolas. De repente, eu quero mandar, vocês perceberam que eu coloco o nome da escola, né? Então, eu quero mandar essa mesma atividade para os meus alunos da outra escola, que é da tarde. Como é que eu faço? Eu venho nesses 3 pontinhos e vou fazer uma cópia. Quando eu fizer essa cópia, eu tenho a opção aqui de mudar esse nome, tá? Vou colocar aqui o nome da outra escola. Posso escolher a pasta, se de repente eu já tiver uma pasta específica para colocar esse documento, eu posso colocar direto, ou posso só dar OK. Ele vai abrir aqui um outro documento para mim. Ó, eu vou ficar com dois documentos. Vou ficar com esse aqui, que eu mandei o link. Esse link aqui vai para a escola X, e esse outro link vai para outra escola. Eu só vou mudar aqui, ó. Tá? Só vou mudar aqui o nome da escola. E esse link que vai ser gerado aqui é o que vai para outra escola. Então, uma não vai interferir na outra. Se, de repente, para essa escola aqui eu não quero mandar todas essas atividades que eu fiz aqui, eu posso excluir, posso acrescentar, não tem problema nenhum. Porque o que eu fizer nesse ícone aqui, o que eu fizer nesse documento, ele não vai interferir no outro. Tá? Então, eu também tenho essa opção aqui. Ah, mas de repente eu não quero, eu trabalho em 2 escolas diferentes, mas eu não quero abrir 2 documentos. Não tem problema nenhum, porque a resposta do aluno, aqui não tem resposta nenhuma, porque não foi enviado esse link, tá? Mas a resposta do aluno, ele já vai chegar automaticamente para você, e você tem a opção de ver isso na planilha, tá, gente? Ele te dá um pouco mais de trabalho. Esse aqui 13 ainda fizeram. Ó, que é aqui nesse verdinho que eu falei, que é onde vocês têm como colher essa planilha. O que eu quero mostrar para vocês aqui é em relação... Ah, professora, mas eu tenho um aluno que ele, infelizmente, ele não tem internet em casa, né? Como é que eu faço para mandar essa mesma atividade que eu estou mandando pelo formulário? Você vem aqui em mais, nesses 3 pontinhos, você vem em imprimir. Ele vai gerar um documento em PDF de tudo que você fez, tá, gente? Então, isso também até vocês podem salvar isso em PDF e ter um arquivo, como ele vai salvar. Tudo que está lá, ele vai salvar aqui em PDF. Tá? Posso salvar esse documento e, de repente, enviar para esse aluno que tem dificuldade de acessar o link. Então, sem problema nenhum, você tem também essa opção. 3 pontinhos, imprimir, tá? Você também tem como imprimir a resposta dos alunos. Aqui em 3 pontinhos, fazer download das respostas. Você pode fazer isso, imprimir todas as respostas. Então, ele também traz essa opção aqui para você. Essa daqui foi outra atividade que eu fiz com ele, que eu trabalhei, que são os pontos turísticos, né, que eu estava mostrando para vocês. Aqui eu já coloquei mais imagens, né, que era para eles marcarem os pontos turísticos que eles conhecem, no caso aqui de Belém. Aqui eu trabalhei um vídeo, que foi sobre a adesão do Pará, para eles fazerem o reconhecimento das bandeiras, né, das cores das bandeiras. Aqui eu já trabalhei com mapa, que é o que eu estou trabalhando também com eles, que é justamente para eles fazerem essa localização do bairro,
né, onde eles moram. Então, assim, gente, vocês viram que tem várias possibilidades, né, de fazer essa atividade. E outra, essa data que aparece aqui, isso aqui é onde vai te dar o norte do documento, vai ser o nome desse documento. Se eu clicar aqui em cima desse aqui, eu posso excluir e posso colocar, por exemplo, que é a minha atividade de português, né? De repente, essa aqui é a minha aula, é a minha primeira aula sobre pontos turísticos. Então, isso é o que vai te dar o norte aqui para essa pasta do Drive, para esse espaço aqui, seu espaço do Drive, tá? Então, é como vai aparecer. Por exemplo, o que eu fiz agora recente para ele foi essa pesquisa aqui. Olha como ele aparece como pesquisa. Eu não coloquei dentro da pasta. Se eu... Por exemplo, se eu quiser, já estou fazendo aqui a minha atividade, quiser colocar isso direto na pasta aqui, eu também tenho essa opção, mover para a pasta. Se eu já tiver uma pasta criada, é claro. Eu quero aonde? Eu quero na pasta lá do Clodomir, que é de Ananideu, nas atividades semanais, então eu escolho. E só faço o mover, que ele vai mover diretamente. Que quando eu abrir isso aqui, que é o meu Drive, ele já vai estar direto na pasta, todas as atividades que eu fiz. Porque se você não colocar na pasta, não tem problema nenhum. Vai ficar que nem o meu aqui, tudo espalhado, né? Que depois eu venho e organizo. Por exemplo, essas aqui são várias atividades que eu fiz, mas eu não guardei. Mas ela não some, tá? Ela fica espalhada. Esse aqui já é a pesquisa que nós estamos fazendo em relação ao retorno das aulas. Então, você também tem essa possibilidade. Olha, dos 20, 16 já responderam. Que é justamente que a gente quer saber qual é o aluno que vai voltar, quem é aquele que não vai voltar, né? Então, você também tem essa possibilidade de fazer uma pesquisa, de fazer, como o professor falou, um simulado, enfim. Então, no demais, gente, é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu quero, agradeço, né, por esse momento de estar aqui com vocês. Conselho, é uma sugestão que vocês utilizem essa ferramenta, porque, assim, é muito bom, pelo menos irritar bastante o meu trabalho, a minha prática pedagógica. Vocês viram aí algumas atividades, né, que eu produzi para esses meus alunos. Bem didático, a nível mesmo de imagem, até pela série que eu estou trabalhando. Vocês veem que tem toda uma facilidade, porque já chega a resposta desse aluno, desculpa, automaticamente para você. Você tem como ter um controle dos alunos que fizeram, que não fizeram essa atividade, né? Então, assim, é muito bom mesmo, eu gostei. Porque antes eu trabalhava de uma outra forma, onde, tipo, eu mandava atividade, o aluno mandava para mim, eu tinha que corrigir, mandava para ele. E aqui não, aqui pelo Google Forms, vocês viram que até mesmo de você fazer uma análise de gráfico das questões que você fez, aonde foi que os alunos acertaram, onde foi que os alunos erraram, o que é que eu vou ter que replanejar novamente. Eu também, como eu tenho um grupo de WhatsApp com os pais dos meus alunos, eu tenho uma proximidade maior, eles também sinalizam pelo grupo, né, um dá força para o outro nesse momento de que eles estão fazendo, né, o meu filho já terminou. Por mais que eu tenha esse controle dentro do Forms, eles também sinalizam para mim, e isso é muito bom para esse momento. Então, essa é a minha sugestão, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também trabalho com alunos de periferia, né, que é em Ananideu, eles também têm essa dificuldade, mas eles dão, é por isso que eu não dou prazo,
para eles... Quer dizer, eu dou um prazo para eles fazerem, justamente por causa dessa dificuldade e o momento que a gente está vivenciando. Eu passo atividades e eles estão livres para fazer, porque tem aqueles, às vezes, pais, né, que alguém adoeceu ou está com algum problema, mas eles sinalizam para mim, olha, professora, não deu para o meu filho fazer hoje essa atividade, mas na próxima semana eu vou sentar com ele, ele vai concluir. Então, a gente tem esse retorno. Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de mostrar para o professor e para vocês, aonde é que eu tenho como limitar esse meu documento. Então, se de repente, né, o professor, no caso, vai passar esse simulado e não quer dar um prazo muito grande para eles fazerem, é só aqui, professor, em resposta, você tem como bloquear, ó. Não está aceitando resposta. Então, eu fiz essa atividade, eu não quero, aqueles alunos que já fizeram dentro do prazo, ok. Os que não fizeram, o sistema vai começar a rejeitar. Então, se algum aluno tentar acessar o link, ele já não vai mais, ele vai ser bloqueado. E aqui você pode colocar, né, alguma mensagem, dizer que é para entrar em contato com o professor, enfim. Mas se você deixar esse ícone aqui aceitando resposta, então ele tem... A hora que ele acessar o link, independente do dia que eu mandei esse formulário, ele vai acessar isso aqui tranquilamente, tá? Deixa eu só interromper. E assim, gente, é mesmo na prática que vocês vão aprender, né? No início pode parecer um pouco difícil, um pouco complicado, mas é justamente você manuseando, você fazendo, você buscando, que vocês vão ver que a praticidade que é essa ferramenta. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, professora Eneida, não tem perguntas, só alguns elogios à sua oficina. Fernanda disse que é uma excelente oficina e eu agradeço a sua participação. A professora Ivanilde disse que é uma pena que as nossas crianças no meio rural não tenham acesso às redes sociais, né? Quem dera que fosse só do meio rural. Nós temos muitas crianças também na sede que não têm esse acesso, mas é aquilo que o professor Moran disse na nossa palestra de abertura, né, que nem todo mundo vai ter acesso, mas nem por isso a gente vai deixar de estudar, né, de manter vivo esse espírito de formação dentro da gente, porque nesse momento de pandemia, a formação, eu acho que ela desenferruja a gente. Está aí uma prova viva que a professora Eneida, né, que aprendeu com muita expertise nesse período do curso. Esse curso também foi oferecido para os professores da nossa rede. Nós estamos em formação, professora Eneida, desde março. A gente vem ofertando oficina, nós já fechamos turma por conta da procura, que não houve, né? E aí é o momento da gente se rever enquanto professor, a gente poder olhar para dentro da gente o que é necessário fazer para que eu consiga, pelo menos, atender o que vai acontecer, né? Porque com o retorno dos estudantes, a gente vai ver que nem todo mundo vai poder ficar todo mundo numa sala, então o ensino remoto, ele vem com tudo. E essas ferramentas, elas são muito interessantes. O Forms eu já utilizo na minha turma do ensino médio, e eu sempre digo para os professores, no uso dessas metodologias, o que é que a gente faz? Só faz o planejar, porque depois a gente vai tomar banho na Igarapédia de domingo, que ninguém vai corrigir nada, né? A gente vai corrigir as redações dos alunos, mas quanto ao Forms é tranquilo. Para as crianças do quinto ano, né, do quarto, quinto ano, oitavo e nono ano, que vão fazer a prova de SAEB, essa é uma ferramenta muito importante, porque eles têm que aprender a ler, interpretar e poder responder, né, objetivamente. Então, é muito bacana esse conhecimento que como disse a professora Adriana Barros hoje de manhã, a pandemia, ela acelerou em 10 anos o que estava previsto para acontecer, né? Então, por exemplo, a gente precisa muito agora, nesse período, investir em uma ferramenta, em um dispositivo,
Eu acabei de receber o meu Chromebook, estou aqui babando em cima dele, brincando com ele, né? Eu tenho notebook, mas eu queria um Chromebook para poder trabalhar só com a internet, porque tanto na minha casa quanto na escola que eu trabalho, tem internet. Na escola que eu trabalho, tem internet, porque eu coloquei a internet lá. Então, eu pago todo mês para eu ter internet para os meus estudantes. Então, é assim, é um momento muito ímpar, é um momento de formação, é um momento que a gente não parou, né? A gente está aqui com a nossa jornada virtual, eu conheci a professora Eneida, e aí já convenci ela a dar essa oficina para a gente. Muito grata. Em nome de todo mundo, a gente agradece a sua disponibilidade para dar essa oficina para a gente. E aí, depois que a gente vê uma ferramenta, eu sempre digo, vamos brincar. Se a gente não brincar, se a gente não colocar esse espírito de criança para dentro da gente, sem medo de errar, porque as ferramentas, principalmente as digitais, elas fazem isso com a gente. A gente pode errar quantas vezes a gente quiser, né? Que é isso que eu acho que é bacana. Acho que a gente precisa experimentar essa questão aí que o Resnick fala muito, que o jardim da infância tem que ser para toda a vida. Então, a gente não pode... Eu tenho 53 anos, mas eu ainda não perdi meu espírito de criar, de inventar, de perturbar, de convidar, de aparecer. Então, é muito interessante isso. A gente precisa se permitir a aprender para depois poder ensinar, porque nós vamos precisar disso, isso é para o nosso bem. Eu estou vendo aqui a discussão, porque o Estado vai voltar, né, agora em outubro. Ai, meu Deus, o Estado vai voltar ao presencial, e ontem saiu um decreto que diz que a gente tem que voltar segunda-feira para as escolas, sendo do grupo de risco ou não. Enfim, eu não sei como é que vai dar essa confusão aí, mas a gente precisa experimentar para a gente se salvaguardar, porque a gente precisa criar estratégias de atender 10 alunos todos os dias. Já pensou isso? A gente tem que fazer todo dia a mesma aula? Então, se a gente criar estratégias, a gente se salvaguarda na nossa atividade em salas de aula. Muito obrigada, professora. Nós estamos em 4h30, 16 horas e 30 minutos. Mas a Sandra está dizendo aqui, nós sabemos que a reformulação da nova BNCC, a cultura digital, deve estar presente nas nossas escolas. Esses cursos estão bem-vindos, em boa hora, e obrigada, professoras. Valeu, Sandra. É isso mesmo, né? Que a gente pensava que era daqui a 10 anos que ia acontecer, aconteceu logo por conta do vírus. Mas é isso, se alguém quiser fazer uma pergunta, o microfone pode ficar aberto aí para a professora Sandra. Senão, nós vamos encerrar. Bom, enquanto não tem perguntas, eu quero agradecer esse momento, tá? Professora Socorro Braga, precisando, eu estou por aqui. Como eu disse para vocês, a gente está vivenciando um momento que a gente não esperava, e ainda mais agora, com essa previsão de retorno para o dia 5, eu apresento essa ferramenta para vocês. Existem vários vídeos, né, explicando, mas a minha proposta mesmo é para mostrar para vocês que dá certo. Eu trabalho em realidade diferente, também trabalho com alunos de periferia, mas com jeitinho, né, a gente vai ensinando, vai conversando, a gente vai dar um jeitinho e eles vão fazendo. Ainda mais nessa situação dos que vão retornar e os que não vão retornar. E essa ferramenta, ela é excelente, principalmente para a gente não estar manipulando papel, né? Que esse não é o momento da gente estar tendo contato, principalmente com papéis, onde muitas pessoas, assim, que eu conheço foram infectadas por causa disso, por causa desse manuseio, né? Então, essa ferramenta aí, se vocês olharem com carinho, ela é excelente, tá? Isso facilita muito, vai facilitar muito o nosso trabalho, principalmente nesse momento que nem todos vão retornar, onde a gente vai ter que estar no presencial e vai ter que passar, né, essas atividades aí de forma remota, para que esses alunos, eles também venham ser atendidos, e aí já facilita, como vocês viram, né, já tem aí uma resposta automática, onde eles têm a possibilidade de ver o que eles acertaram, o que eles erraram. Então, assim,
é a minha sugestão, né, como professora, porque eu também sou professora que nem vocês, fiz o curso, estou fazendo também vários cursos nesse momento, fiz o curso de ferramentas digitais com a professora Adriana, aprendi muito, aprendi também a utilizar outras ferramentas, né, que eu também utilizo com meus alunos, eu não uso só o Forms ele é mais para atividades por causa da praticidade que ele tem, e aprendi muito também quando foi, porque a cada vídeo que a gente vê, a cada atividade que um professor faz no Forms, a gente vai aprendendo. Eu até hoje também estou aprendendo a manusear essa ferramenta. Quando eu vejo a atividade dos meus colegas que também estão utilizando, né, então a gente faz essa troca, eles olham do jeito que eu estou fazendo, eu estou colocando essas atividades dessa forma, e aquilo vai abrindo norte à nossa mente, a cada vídeo também que eu assisto, a gente vai aperfeiçoando. Então, eu agradeço, né, por esse momento de estar aqui com todos vocês, tá? Colegas também de trabalho, por vocês estarem me ouvindo, e assim que você precisar, professora Socorro, eu também estou aqui à disposição, tá, gente? Muito obrigada. Eu espero em breve conhecê-la pessoalmente, professora. Quem sabe na Feira do Livro, que vai ser em dezembro, e vai ser presencial. Pode deixar. Eu vou estar lá 3 dias. Espero que a senhora visite o nosso estande aí do Aluno Repórter. A Rízia disse parabéns, professora, pelo excelente trabalho, e abrir as novas possibilidades e negar necessidades e garantir aos alunos o direito de aprendizagem. Eu acho que tudo que a gente faz tem que ser para eles, né? Porque são eles o nosso campo maior. A Ana Vilma disse parabéns à equipe pela escolha das oficinas. Ai, nossa, só enriquece os nossos conhecimentos excelentes. A Casey disse, professora Eneide Braga, vocês estão de parabéns. Quem estão de parabéns mesmo são vocês, que estão aí do outro lado, na telinha, tentando aprender, buscando aprendizado. É isso que faz a gente se fortalecer. São as formações. Como eu disse para vocês, eu adoro dizer minha idade, porque eu adoro me sentir uma criança. Eu tenho 53 anos, mas eu não me canso de aprender. Aliás, eu não sei nada, mas eu busco formação direta. E agora, nesse período de pandemia, foi muito bacana, porque a gente teve tanta formação em casa, tantos webinários, tanta formação, tanto, que a gente se enriqueceu muito desse período. Eu fiz até uma pasta só para colocar os meus certificados de participação nos congressos. Quando é que eu poderia ganhar tanto certificado sem gastar nenhum real, né, do meu bolso? Que bacana, que para ir antes no congresso era uma dificuldade, meu Deus. Eu e a Adriana Barros já visitamos quase todos os estados do Brasil buscando essas formações. Então, é assim, galera, muito obrigada por ter participado com a gente. Amanhã tem mais, amanhã tem o último dia de jornada, e vai ser pela parte da manhã, à tarde encerra, não tem mais nada para a gente poder descansar. De manhã ainda tem a apresentação lá da socialização da proposta da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Na sala 2 vai ter a professora, deixa eu ver aqui, vocês sabem que eu sou uma velha, a professora Degiane, né, que vai dar uma formação para os coordenadores pedagógicos, o fazer pedagógico em tempos de pandemia, e na sala 3 eu vou estar lá com os professores de sala de leitura, biblioteca, e professores também, os que quiserem participar da oficina de como estimular a leitura em tempos de pandemia, tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, é isso. Olha só, professora Ilza, para encerrar, todos nós estamos de parabéns mesmo por estar nesse momento formativo. Ai, eu não consigo ler. Valeu, galera. Foi um prazer ficar com vocês e até a próxima, tá? Até amanhã. Amanhã é o último dia de formação. Lembrando que os certificados dessa formação, de todos que vocês participaram, ele só vai ser entregue a partir de 15 de novembro, depois das eleições, que por conta das questões eleitorais, a gente não pode pedir certificado nesse período, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa, Neida? É com você. Não, professora, só agradecer mesmo. Um beijão aí para vocês. Muito obrigada, tá, professora, pelo convite.
E precisando, nós estamos aqui, tá bom? Ok. Então, em nome de toda a nossa secretaria, de nossa secretária de Educação, professora Rosenilde, eu agradeço muito, tá, a tua recepção. Valeu. Tchau.